capítulo 8, versículo 1. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Depois de Atos dos Apóstolos vem a carta de Paulo a Romanos, aos Romanos. Aleluia, Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga espere. Já vou ver. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo o quê? A carne, mas segundo o... Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, presta atenção no 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Glória a Deus. Até aí, tomamos assentos. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. É, Deus. Eu quero falar nessa noite sobre a nova vida debaixo da graça. A nova vida debaixo da graça. O texto que lemos foi o apóstolo Paulo que escreveu. O apóstolo Paulo foi um homem, um dos exemplos da Bíblia que foi transformado por Jesus Cristo. Paulo, para mim, é um dos maiores exemplos de homem que foi transformado pela graça de Deus. Porque quem conhece a história de Paulo, que se chamava Saulo, vai saber que este homem, em seu passado, ele perseguia os cristãos, ele Aleluia, perseguia Deus. o povo que andava na graça. Mas aconteceu um dia que este homem, ele teve um encontro com a graça. Aleluia. Ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve este encontro com Jesus, este homem que se chamava Saulo, ele foi transformado pela graça de Deus. Já vou entrar na palavra. Este homem, quando teve um contato com Jesus, porque a Bíblia diz em Atos no capítulo 9, que ele estava a caminho de Damasco. Aleluia. Ele estava caminhando a Damasco e de repente ele viu uma luz. E essa luz derrubou ele no chão. É, Deus. E de repente ele viu o que, igreja? Uma luz. E uma voz que falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? É, Deus. A partir deste momento, a Bíblia vai dizer
em Atos 9 que este homem chamado Saulo, ele ficou 3 dias sem ver, 3 dias sem comer. E a partir do momento que Deus enviou um homem para orar para ele, Glória a Deus. ele Aleluia, começou a Deus. ver novamente. Jeová. Mas quando ele começou a ver novamente, ele começou a ver com os olhos da graça de Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Você lembra de você? Glória a Deus. Você lembra quando você teve um encontro com Deus? Senhor. Aleluia. Você também foi marcado pela graça de Deus. Paulo foi transformado Glória a Deus. pela graça do Senhor. Oh, glória. Jeová. O que é a graça de Deus, Tiago? Graça significa favor imerecido. Eu não merecia estar pregando aqui, mas pela graça eu estou pregando aqui. Aleluia. Você não merecia estar ouvindo, você não merecia estar louvando a Deus, mas pela graça você está adorando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós não merecíamos estar aqui, Aleluia, Deus. mas por meio da graça nós estamos aqui. Tiago, Deus, Pai. me explica o que é graça. Já falei, favor e mere. Qual foi o favor de Deus? Jesus. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus ele amou Aleluia, Deus. o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a graça de Deus sobre a nossa vida. Aleluia, Oh, glória. Deus. E quando uma pessoa tem encontro com Jesus, o que acontece? A transformação. Aleluia. É, Deus. Quando uma pessoa que vive na carne, a vontade da carne, já vou entrar no texto, que faz os prazeres do mundo, ele se entrega totalmente a Jesus, a mudança. É, Deus. Paulo Aleluia, foi Deus. transformado pela graça de Deus. Glória a Deus. E depois que Paulo foi transformado, a Bíblia diz que ele começou a pregar, começou a falar de Cristo, Aleluia, Deus. começou a anunciar as boas novas, oh glória. E a graça que ele recebeu de Deus, a Bíblia diz que ele recebeu muita sabedoria. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que têm a sabedoria terrena, mas não têm a sabedoria do céu. Há uma grande diferença aí. Glória a Glória. Aleluia. Tem pessoas que recebem a sabedoria para aplicar sobre essa terra, É. mas tem pessoas que recebem a sabedoria para construir um castelo lá em cima. Glória a Deus. Oh, glória. Paulo recebeu uma sabedoria tão tremenda que o Espírito Santo que estava na vida de Paulo, a Bíblia diz que Paulo recebeu de Deus a estrutura, a revelação, a doutrina do céu para ele derramar, para deixar escrito até nos dias de hoje. Aleluia, Deus. Paulo escreveu 13 livros da Bíblia. Quantos livros? 13. 13. Paulo escreveu a Romanos, Paulo escreveu a 1 Coríntios, Paulo escreveu a 2 Coríntios, Paulo escreveu a Gálatas, Paulo escreveu a Efésios, Paulo escreveu a Filipenses, Paulo escreveu as Colossenses, Paulo escreveu a 1 Timóteo, Paulo escreveu a 2 Timóteo, Aleluia. Paulo escreveu a 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu a 2 Tessalonicenses, Paulo escreveu a Tito, Paulo escreveu a Filemão. Paulo recebeu de Deus uma sabedoria tão tremenda que ele recebeu do céu a doutrina para a nossa vida. Ele recebeu do céu o ensinamento para a nossa Aleluia. vida. Oh, glória! E a Bíblia vai dizer em Romanos 8 que Paulo fala sobre uma nova vida debaixo da graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ô, irmãos, você acha que Jesus morreu na cruz para nós andar de qualquer maneira? É, Deus. Você acha que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nós viver a vida que nós vivíamos no passado? Glória a Deus. Não. A Bíblia diz o seguinte, Romanos 8, eu vou pregar um sermão textual. Romanos 8:1, a Bíblia diz, portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oh glória! Eu já vou entrar no texto. Oh glória! Há uma grande diferença. Tem pessoas que falam: eu estou indo na igreja, eu estou sendo abençoado, eu estou indo na igreja, mas ainda não fez compromisso com o Deus da igreja. Oh glória! Oh glória! A pessoa fala assim: eu estou indo na igreja, então nenhuma condenação há para mim. Oh glória! Porque eu estou indo na casa de Deus. Oh glória! Há uma grande diferença, irmão, de nós ir na casa de Deus e de nós andar segundo a vontade de Deus. Jesus quer, oh glória, que eu e você andamos segundo a sua vontade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que anda segundo a vontade de Deus, nenhuma condenação. Aleluia, Deus. Irmão, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo a Espírito. Vou te explicar nessa noite. Tiago, o que é andar segundo a carne? É fazer, oh glória, a vontade do mundo, a vontade do mundo, a vontade de Satanás. Oh glória, andar segundo a carne é eu fazer o que eu fazia lá fora, é eu fazer o que eu fazia lá no passado. Se eu mentia, eu ando segundo a carne. Se eu fofocava, eu ando segundo a carne. Se eu xingava palavrão, eu ando segundo a carne. Se eu fazia coisas que desagradavam a Deus, eu ando segundo a carne. Oh glória! E quem anda segundo a carne não tem o céu sobre a sua vida. Quem anda segundo a carne tem que aceitar a Jesus de todo o coração. Oh glória! Quem anda segundo a carne não tem um galardão lá no céu. Quem anda segundo a carne, a trombeta vai soar e tu vai ficar. Oh glória! Mas nós temos que andar segundo ao Espírito. É, igreja, nós temos que fazer a vontade de Cristo. É, Deus. Porque lembra que Paulo diz a 2 Coríntios 5:17: se vós está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se eis que tudo se fez novo. Oh glória! Irmãos, Aleluia, Deus. se no passado eu resolvia os meus problemas no punho, hoje eu não posso mais. Se no passado eu me estressava por qualquer coisa, já jogava pro alto, hoje eu não posso mais. Oh glória! Deus, Aleluia! aleluia. Jesus quer que você tenha o Espírito dele sobre a sua vida. Jesus quer que você, oh glória, seja templo do Espírito Santo. Nós temos que ser templo, igreja. Sabe por quê? Porque Paulo diz em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que é templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que Paulo está dizendo? Eu tenho que ser morada de Deus. Eu tenho que ser morada de Deus. Eu tenho que colocar essa palavra em prática na minha vida, para a minha vida mudar. Oh glória! Vou te explicar nessa noite. Quem vive segundo a carne, oh glória, está fazendo ainda as coisas que o mundo oferece. Mas nessa noite Jesus quer que a sua vida mude. Nessa noite Jesus quer que você ande segundo o Espírito. Nessa noite Jesus quer fazer morada em tua vida. Aleluia, Deus. Nessa noite Jesus quer morar em tua vida. Irmãos, quando a graça mora, a pessoa é transformada. Aleluia, Deus. Aonde a graça habita, não tem Satanás que possa travar. Verdade, Deus. Se a sua vida está sendo travada por Satanás, nessa noite Jesus vai entrar com a graça dele. Se nessa noite a sua vida está travada e você fala: pai, eu não consigo me libertar disso, oh glória, Jesus vai te libertar. Jesus vai pegar, oh glória, a verdade de Deus vai entrar sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz em João 8:32 que somente pela verdade uma pessoa é liberta. A Bíblia diz em João 8:32: conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos
libertará. Jamais uma pessoa é livre no Espírito se não aceitou ainda a Cristo em sua vida. Somente nós vamos ter a liberdade em Cristo a partir do momento que nós andar segundo ao Espírito, que nós já não fazer mais a segunda vontade do mundo, mas sim a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Paulo continua dizendo: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Deus, aleluia. Versículo 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vou te explicar. A partir do momento que Adão e Eva erraram lá no Éden, a morte espiritual, porque nós sabemos que crente ou não crente um dia vai partir dessa terra, sim ou não? Sim, mas há uma grande diferença aqui. Aquele que anda segundo o Espírito, o corpo físico cai sobre a terra, volta para o pó, mas a alma tem um encontro com Deus. Oh glória, aleluia. Aquele que anda segundo ao Espírito, a morte pode até chegar sobre o seu físico, sobre a sua carne, oh glória, e o corpo vir para a terra, voltar para o pó, mas a sua alma tem um encontro com Deus. Oh glória, o paraíso existe, o céu existe. Há uma grande diferença entre aquele que serve a Deus, entre aquele que anda segundo a vontade da carne e aquele que anda segundo a vontade do Espírito. Oh glória, sabe por quê? Porque aquele que anda segundo a vontade do Espírito tem a vida eterna. Oh glória, mas aquele que anda segundo a vontade da carne, um dia, oh glória, que morrer jamais. Presta atenção. Aleluia, Deus. Aquele que anda segundo a vontade da carne, quando morrer, vai para o inferno. Isso é duro, mas é bíblico. Por isso que eu e você temos que andar segundo a vontade de Deus. Aleluia. Diga para o teu irmão: o inferno existe. O inferno existe. E Paulo deixa bem claro para nós. Chegou! Ó irmãos, só para não ficar na minha palavra, amém? Eu vou ler um texto para vocês, que Paulo revela o que é andar segundo a vontade da carne. Abra vossas Bíblias em Gálatas. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o final do 21. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Gálatas Deus. 5, do 19 ao final do 21 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homedices, bebedices, glutonorias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os comete tais coisas não herdarão o reino de quem? Deus. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Aquele que anda, aquele que faz o que é a prostituição, aquele que é uma pessoa impura, nós temos que ser pura. Glória a Aleluia. Deus. Nós não podemos ter raiva do nosso irmão, do nosso coração. Nós temos que ter coração puro. Oh, glória. Aleluia, Deus. A pessoa que tem um coração sujo,
Tiago, mas eu não consigo ver a sujeira com os olhos físicos. Você não consegue ver, mas tem um Deus que vê todas as coisas. Aleluia. Eu não posso andar impuro. Tiago, como assim? Sem tomar banho? Não estou falando disso. Eu estou falando uma pessoa impura. É uma pessoa que tem malícia, que tem raiva de alguém, que tem mágoa no coração. Oh glória! Eu não posso ter mágoa no coração. Glória a Deus. Eu não posso guardar dentro de mim mágoa. Mas eu tenho que perdoar o próximo. Eu tenho que fazer o bem ao próximo. Eu tenho que andar na verdade de Deus. Eu não posso jamais, oh glória, ter o coração sujo. Não posso ter o coração sujo. Se você não perdoa seu irmão, você está andando segundo a carne. Eu não preciso falar mais nada. Oh glória, oh glória. Aleluia. Mas nós temos que ter coração limpo, igreja. Glória a Deus. Oh Aleluia. glória, aleluia. Existem pessoas que não falam com outras pessoas. Está errado, vai ter que se converter. Porque Jesus não me trouxe aqui sobre essa face dessa terra para eu erguer meu nariz e dizer: sou melhor do que o Vitor, sou melhor do que Cicrano, sou melhor do que fulano. Não vou com a cara dela, não vou com a cara dele. É Deus. Tem que ter o coração puro. A Bíblia diz em Salmos, se eu não me engano, 24, capítulo 24, 3 e 4: quem subirá ao santo monte do Senhor? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro, que não se entregou à vaidade. Você está entendendo? Oh glória! Então Paulo orienta aqui: prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Idolatria. Não posso ser uma pessoa idólatra, porque se eu sou uma pessoa idólatra, se eu idolatro minha casa, se eu idolatro meu carro, se eu idolatro uma roupa que tenho, se eu idolatro um celular que possuo, se eu idolatro alguma coisa, oh glória, aleluia, jamais eu vou entrar no reino de Deus. Por que, Tiago? Porque eu não estou andando segundo ao Espírito, mas segundo a carne. Glória a Deus. E se eu ando segundo a carne, eu jamais vou entrar no céu. Aleluia. Oh glória, aleluia. Paulo continua dizendo: feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Igreja, não posso possuir isso na minha vida, porque se eu tenho isso, eu estou andando segundo a carne. E a Bíblia diz que aquele que anda segundo a carne não agrada a Deus. Você está entendendo? Aleluia, Deus. Que aquele que anda segundo a carne não agrada a Deus. Oh glória! Eu posso pregar muito, eu posso trazer uma palavra aqui, mas se eu dessa porta para fora ando segundo a carne, eu vou para o inferno. Aleluia. Eu posso cantar muito, mas se eu ando segundo a vontade da carne, ainda não falo com Cicrano, ainda não vou com a cara de Cicrano, ainda vivo uma vida desconcertada, eu jamais vou entrar no reino de Deus. Jesus quer que você entre no reino dele. Jesus quer que você se converta. Jesus quer que você nasça novamente de novo. Oh glória! O que é, Tiago, nascer novamente de novo? É deixar a vida de pecado e viver uma nova vida em Cristo. Aleluia, Deus. Oh glória! Então Paulo orienta e dá alguns exemplos de atitudes, de comportamentos que eu e você não podemos fazer. Vou correr por causa do tempo. Por quê? Versículo 5 de Romanos 8:5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Vou te explicar isso aqui. Aleluia, Deus. Tiago, uma pessoa que anda no Espírito, ele é uma pessoa adoradora. Ele gosta de adorar a Deus. Ele gosta de servir a Deus.
ele gosta de fazer a obra, ele gosta, oh glória, ele tem uma vida mudada, ele tem uma vida transformada, o seu caráter é diferenciado, porque ele já não faz a vontade dele, oh glória, mas a vontade daquele que chamou ele das trevas para a luz, oh glória. Jesus quer nessa noite que você não ande mais segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Jesus quer que você tome uma posição com Ele, oh glória. Se você tem raiva de alguém, chegue para ele, chega para ela e conversa, oh glória. Se você guarda mágoa de alguém, chega, converse, oh glória, se humilhe. Aleluia, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, oh glória. Aquele que se humilha será exaltado, não é vergonha pedir desculpa não, oh glória. Se errou, tem que chegar e pedir perdão, conversar, oh glória, aleluia. Então Paulo revela, Aleluia. mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é o que, igreja? Vida e paz. Ei, irmãos, Aleluia, Deus. quem anda segundo o Espírito passa luta, passa. Porque todos nós passamos lutas. Mas tem uma coisa muito interessante que eu vou te falar nessa noite. Aquele que anda segundo ao Espírito, Deus te dá paz. Glória a Deus. Eu creio. Deus te dá vida. Aleluia. Aleluia, Deus te dá alegria. Aleluia. Oh glória. Muitas vezes você não tem nem o que comer, mas você é alegre, você é feliz. Aleluia. Muitas vezes as portas se encontram fechadas, mas você está com um sorriso no Glória a rosto. Deus. Oh glória. Quem anda segundo ao Espírito não para no meio do caminho. Faz como Jesus fez, aleluia, no deserto, 40 dias e 40 noites, oh glória, jejuando. Satanás tentou, mas não conseguiu, oh glória. Sabe por quê? Porque Jesus estava no Espírito. Glória a Deus. Jesus andava em Espírito. Tem pessoas que, ó, pisou no calcanhar dele e já te dá um tapa já. E aí? Se converta. Se convertem. Oh glória, tem que se converter. Não pode não. Oh glória. Oh aleluia. Aleluia, Oh Deus. Espírito Santo. Satanás tentar, oh glória, Jesus naquele deserto, mas teve uma coisa, Jesus foi direto contra ele, oh glória. Jesus venceu, oh glória. E Jesus deixou exemplo para mim e para você também, que nós somos mais do que vencedores, oh glória. Aleluia, Jesus quer tornar você vencedor. Jesus quer que você ande segundo ao Espírito. Jesus quer que você aceite a Ele e deixa Ele morar sobre a sua vida. Glória a Deus. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer que Deus responda a sua oração? Você quer que Deus, aleluia, haja em sua vida? Glória a Deus. Mude sua atitude. É, Deus. Aleluia. Muda seu comportamento. Aleluia. Aleluia. Ande segundo o Espírito. Não faça mais a vontade de Satanás. Aleluia, Deus. Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Isso daqui é para os homens, hein? Quem anda segundo a carne não pode ver um rabo de saia na rua que já olha. É, Você não pode fazer isso não. verdade. Você tem que andar segundo ao Espírito. Aleluia. Você tem que respeitar a mulher dos outros. Oh glória. Oh Espírito Santo. Aleluia, Deus. Oh Espírito Santo da verdade. Aleluia, Deus. Quem anda segundo ao Espírito tem um comportamento diferente.
A sua vida é diferente. Verdade, meu Oh, glória. É, Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo da verdade. Oh, glória seja dada ao Deus. Porquanto o que estão na carne não pode agradar a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Nós temos que Deus. agradar a Deus. Como eu posso agradar a Deus, Tiago? Andando segundo ao Espírito, vivendo uma vida segundo o que o Pai me deu. Oh, glória. Por quê? Porque Gálatas 2:20 diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Aleluia, Deus. Jesus quer que você viva com fé. Jesus quer que você fuja do mal. Lembra de Jó? Jó fugia do mal. Jó se desviava do mal. Glória a Deus. Jó fazia o que Deus ordenava na vida dele. Oh, glória. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo da verdade. Jó vivia uma vida reta. Reta. E nós temos que olhar para Jesus. Verdade. Temos que olhar para Jó. Os ensinamentos. Aleluia. Temos que tomar essa palavra. E hoje, se eu pratico algo que desagrada a Deus, a partir de hoje, Jesus quer mudança em sua vida. Jesus quer transformar a sua vida. Oh, glória. Quem está entendendo a palavra, dá uma salva de palmas. Só quem está entendendo, glorifique a Deus, exalte o nome dele. Oh, Espírito Santo. Vou ler o último versículo. Romanos 8:17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, os herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aquele que anda segundo o Espírito é herdeiro de Deus. Glória a Deus. Aquele que anda segundo o Espírito é herdeiro de Deus. Glória a Deus. Aqui na terra você não pode ter um carro, mas você é herdeiro de Deus. Glória a Deus. Aqui na terra talvez você não tenha uma casa própria, mas você é herdeiro de Deus. Glória a Deus. Aqui na terra você não tem bens materiais, mas você tem algo lá no céu que você é herdeiro de Deus. Oh, glória! Aquele que anda segundo o Espírito é herdeiro de Deus. Aquele que faz a vontade do Pai, a vontade do Filho, Jesus Cristo, é herdeiro de Deus. E Jesus quer que você seja herdeiro dele nessa noite. Aleluia. Você que está desviado, você que está afastado. Desviado não. Você que está afastado do caminho de Deus. E você está vivendo uma vida torpe. Uma vida de qualquer maneira. Com glória. Aleluia, Deus. Jesus nessa noite quer que você seja herdeiro dele. Glória a Deus. Com glória. Somente quem é filho é herdeiro. Oh, glória. E filho de Deus não pode andar de qualquer maneira. Oh, É, glória. Deus. Aleluia. Filho de Deus tem que ter um comportamento diferenciado. Oh, glória. Aleluia. Deus. Oh, Espírito Santo. Estou terminando minha palavra. Tem alguém aqui nessa noite que não é cristão, Glória a que Deus. hoje quer aceitar a Jesus, quer viver uma vida em espírito. Oh, Glória glória. a Deus. Aleluia. Aleluia, Oh, Deus. glória. E ser filho de Deus. Tem alguém nessa noite? Estou entregando minha palavra. Você que ouviu essa palavra Glória a Deus. Aleluia. e você tomou posse dessa palavra, e você se encontra distanciado do caminho de Deus, mas nessa noite você quer tomar uma decisão de ser filho de Deus, de ser herdeiro do reino. Tem alguém nessa noite? Se coloque de pé todos em nome de Jesus. Mas se tiver alguém nessa noite, venha na frente. Glória a Deus. Venha na frente, Aleluia. que Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida.